Olá, eu sou Fred Albuquerque. E eu sou o Elimar Melo. E nós somos o Café com Marketing. Sejam bem-vindos à terceira temporada do nosso programa. E nós vamos começar o nosso programa com uma outra abordagem, né, Fred? Hoje nós vamos falar de um tema que mais atual é impossível. E esse tema atual, a gente quer tratar dessa pegada aí do marketing 4.0, a revolução digital, a indústria 4.0, a saída do real para o virtual. Toda essa transição, né? A gente está num momento de transição, a gente está vivendo uma transição e isso não é uma coisa assim instantânea, né? As transições, elas podem ser prolongadas e isso diz respeito e tem reflexo em todos os lugares, principalmente na pegada de mercado, né? Que é a nossa pegada, tratar de mercado, da perspectiva comercial, da perspectiva mercadológica, e é disso que a gente quer conversar, né? Eu acho que, inclusive, a abordagem que a gente vai dar, que a gente vem muito conversar, né, Elimar, assim, é como as coisas são, muitas vezes, colocadas de uma certa forma de cima para baixo e sem um senso crítico de como adotar essa transformação digital no mundo real, vamos chamar assim, mas de fato entendendo quais são as transformações, o que mudou, por que mudou, o que isso impacta no nosso negócio, por que impacta, como é que o marketing se transformou a partir disso, como que ele vem se transformando. Acho que é bom a gente porque isso, inclusive, é uma tônica em todo lugar que a gente chega, que a gente conversa. Estamos aqui no Café com Marketing, dentro do mundo digital, criando educação no meio novo. Enfim, isso permeia as nossas conversas o tempo todo, né? E uma coisa interessante que você falou aí é o seguinte, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender o seguinte, ó, eu saí do mundo analógico, não tem mais telefone fixo, né? Só tem agora, eu só uso o telefone, eu também. Mas eu só uso agora o smartphone e essa comunicação. Então, por causa disso, por causa de um monte de outras coisas que a transformação é mais veloz, a gente tem a ilusão de que tudo vai obedecer à mesma velocidade. Lembro, inclusive, num passado não muito distante, que apareceu o e-book e as pessoas falaram que livro ia acabar. Me prometeram que o livro ia acabar. Esse nós lançamos no final do ano passado. E nós estamos, inclusive, numa livraria. A gente está gravando na livraria da rua. Estamos, sim, num processo de desenvolvimento, de mudança e de alteração do tradicional, do físico, né, do analógico para o digital, para essa transformação. Mas as velocidades das coisas e dos mercados são diferentes. E é isso que eu queria que você falasse para a gente, Fred. E aí? Alguns mercados, o que você observa, algumas coisas já mudaram completamente. Sim. E outras não. O que você vê dessa velocidade? Eu tenho discutido muito, inclusive nós temos conversado muito sobre isso. Vamos falar do nosso mercado, que você eu sei que tem um pouco mais do que eu, mas eu tenho 20 anos de docência. E aí, se eu for pensar, quando eu comecei lá em 2001, né, a dar aula com 30 anos de idade, como é que era o mundo? Como é que era essa questão da aula? Como é que eu dava aula? Como é que eu fazia? O que eu fazia? E aí veio mais ou menos nesse período. Passou-se um tempinho, nós éramos muito incomodados pelo telefone celular que tocava dentro de sala de aula, pelo telefone celular que fazia parte de... Você estava explicando um conceito e aí ele tocava e aí você... Enfim, nós pegamos esse início. Esse incômodo. Isso. E aí hoje, quer dizer, como é que isso hoje é visto? Eu lembro da minha filha dizendo que, e a gente tem que olhar muito para os filhos, a minha tem 17, uma 19, a gente olha muito para ela. Ela foi tirar a foto de um para-casa que a professora passou dentro de sala de aula. E tomou um xingado, um esculacho, porque ela ia tirar foto. Quer dizer, a gente ainda vive um momento ligado à educação e que eu tenho ouvido determinadas pessoas dizerem alguma coisa que o que está matando a educação é isso que nós estamos fazendo aqui a partir do Café com Marketing, porque a gente está gerando conhecimento numa plataforma e reflexão, numa plataforma para quantas pessoas a gente consegue atingir com isso. E eu digo o seguinte, eu acho que existe um grande equívoco nisso, porque não é esse meio que a gente está usando, não é o digital que a gente está usando que está mudando com a educação.
O que eu acho que o mercado muitas vezes tem que entender é a experiência da educação e que a gente vamos pegar desde os primórdios analógicos ao digital. A gente tinha uma sala de aula que era um quadro de giz com um cara na frente, que é o papel nosso, os professores, que eram donos de uma verdade, né, porque eram os detentores do conhecimento, e eles passavam isso pra gente. Legal. Chegamos no mundo digital, ele diz, não, então agora os detentores do conhecimento têm lá o... A verdade é que transformou tudo. Não transformou só o meio, só a forma de dar aula. A própria aquisição do conhecimento, e que é onde eu acho que a gente tem que entender essa mudança, as experiências mudaram. E é isso que o mundo educacional tem que compreender, na minha ótica. Por outro lado, por exemplo, você falou que ela estava tirando uma foto. Eu fico pensando em saberes anteriores, como por exemplo o William Glasser, que tem uma representação muito bacana sobre uma pirâmide que ele fala de como a gente retém o conhecimento, né? Ou seja, você está numa sala de aula só vendo e ouvindo, o máximo que você consegue reter é 50%. E aí tem toda uma escala, mas quando você anota, quando você faz, quando você discute, quando você registra, e eu falo registra para escrever, faz anotações, ou quando você desenha, faz tipo, como é que chama aquele negócio que você desenha? Um mapa mental. Um mapa mental, é isso aí. Quando você faz esse tipo de coisa, você consegue atingir até 95%, inclusive quando você se prepara para ensinar. Quando você prepara para ensinar, você retém até 95% daquele conteúdo, daquela disciplina, seja o que for. Então tem algumas coisas que se a pessoa só escuta o nosso canal ou qualquer outra coisa, vou aprender com isso, com aquele canal, é bacana, é rápido, podcast, sensacional, fácil, né? Já me despertou, mas a retenção precisa do exercício. Isso para falar da educação, falando de quê? Que não é uma coisa do tradicional para o digital, que é instantâneo, e não é só por ser digital que resolve. O só digital também não responde a todas as coisas, dependendo do mercado. Alguns mercados, o digital, porque já virou, e é só aquilo, talvez não tenha outras coisas, né? Talvez o analógico não volte. Mas eu tenho mercado de transporte. Então é um pouco de repensar essa história assim, morreu este mundo analógico, temos um novo mundo. Calma, muita calma nessa hora. É transição. E eu percebo que a gente pode ir concluindo essa nossa conversa nessa linha. A ansiedade das pessoas, ansiedade mal do século, ou sei lá, benefício do século, seja qual for. Para mim é mal do século. Mas essa ansiedade, essa coisa de excesso de futuro, né? De trazer muito futuro para o momento presente, que é essa coisa da ansiedade, ela causa vários prejuízos, inclusive mercadológicos. As pessoas, não, agora mudou tudo. Aí às vezes aparece o sujeito que tem lá a experiência nova, né? Renovadora do digital e fala, então vamos acabar com... Acaba com a sua loja física e monta a sua loja virtual, que você vai vender infinitamente mais do que... Será que tem gente que nem se preparou para o mundo e tem gente que nem se preparou para o mundo real e já estão dizendo para ir para o mundo digital? Quem começou essa loja virtual, não sei o que, mas se deu ruim aqui, deu ruim no outro também. Né? Então essas experiências elas são diferentes. A sugestão que a gente faz é o seguinte, olha, a gente tem que entender cada mercado. Cada mercado tem seu tempo de transição. Fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. E aí a gente vai conversando. Isso é um jeito. Agora, esse jeito pode estar obsoleto daqui a algum tempo, né? Assim como outras coisas que a gente fazia no passado também se tornaram obsoletas. Então, aprender com essa tendência, isso exige. Não é uma coisa de estalo instantâneo. Eu acho que as pessoas têm que buscar profundidade, conhecimento. Essa semana eu estava numa aula, eu falei uma coisa, eu fiquei achando engraçado, porque, e tem a ver com o que você acabou de dizer, que eu fiz uma pergunta assim num grupo sobre um produto que eu conheci recentemente, completamente disruptivo, e para eles entenderem como é que era esse produto, e eles ficaram muito espantados. Eu falei, imagina uma cápsula que tem a capacidade de te tirar daqui agora e te levar para Lisboa. E eles ficaram assustadíssimos. E eu disse, esse cápsula chama-se avião.
E aí eles caíram a ficha para dizer assim, cara, olha só, realmente é simplesmente uma ótica de pensar, que se você fala avião, porque se você fala avião, beleza, tá no nosso... Agora, se eu falo isso, falo assim, imagina que existisse isso, aí eles ficam tentando idealizar, eu digo, é o avião que foi pensado há quantos anos atrás e alguém diz, esse cara é louco, alguém vai criar uma cápsula que vai tirar você daqui e vai levar para... Então, é a maneira de pensar sobre o que você falou dessa ótica. Eu adoro dizer sobre a máquina de escrever. Imagina um equipamento que redige e imprime ao mesmo tempo. Esse negócio chama máquina de escrever. Para concluir, só a gente entender essa lógica que você dizer, acabou um mundo, existe um mundo novo. Não, gente, a gente tem que entender como é que esses mundos se transformam e quando eles mudam. Esse é um mundo em transformação, renovação, revisão, revitalização, a gente pode colocar o nome que quiser, mas o que as pessoas têm que ter clareza é o seguinte, é a mudança, como a mudança é sempre, ela é constante, e a gente vai continuar mudando. Faz parte da vida. Faz parte do mercado continua mudando. Não adianta ansiedade, não adianta dizer, ou aparecerem cavaleiros do apocalipse e falar assim, morreu tudo, acabou tudo, e agora é um novo mundo, uma nova era, só eu que existo, porque eu sou o oráculo desse novo mundo. E aproveitando, né, a sua deixa, que eu vou deixar um recado para todo mundo. A gente só faz isso aqui, esse programa, o Café com Marketing, por sua causa. Então é importante que você nos pergunte, né, indague, faça questionamento, porque é assim que a gente quer fazer, né, Elimar? As nossas temáticas são sempre trazidas com base nas mensagens que a gente recebe, nos comentários, no que as pessoas dizem que querem saber, e a gente vai construindo esse conhecimento a várias mãos, né? Esse que é o... Inclusive, esse assunto foi uma pergunta, ou um assunto que me perguntaram, poxa, vocês falam de tantas coisas e tal, vocês têm que explicar um pouquinho mais sobre o significado daquilo que vocês falam. E, inclusive, essa pegada digital, essa transformação, foi uma conversa que eu tive com uma pessoa que assina o nosso canal e que... falou, despertou. Falou, então tá, então nós vamos falar disso também, mas é também porque eu acho que isso aí tem a cara, né, dessa transformação. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui com essa pegada e na nossa próxima etapa, no próximo programa, nós vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória, essa jornada do cliente nessa perspectiva digital, que a gente vai tratar disso. Vem com a gente, Café com Marketing.